Há 21 anos, o Movimento Brasil Competitivo contribui com o desenvolvimento do país. Um dos pilares desse trabalho é a agenda de atuação em parceria com o setor produtivo para reduzir o custo Brasil, pensando em alternativas para reduzi-lo e destravar o processo de evolução do Brasil rumo à competitividade. O Movimento Brasil Competitivo lança, nesta ocasião, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, um novo estudo para mapear os fatores que mais pesam no custo Brasil. E para apresentá-lo, chamamos ao palco o conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, Rogério Caiubi. Fica à vontade. Depois eu faço isso. Fica à vontade. Bom dia a todos. Antes de mais nada, reforçar que é um prazer enorme fazer parte de um evento como esse, né? Acabamos de ver aqui 3 momentos, 3 palestras de um valor enorme, né? Eu confesso que eu costumo ser emotivo, mas hoje mesmo já fiquei arrepiado aqui algumas vezes com algumas falas que surgiram. Vamos lá. Tá bem. Espera mais um minutinho para as pessoas se sentarem. Acho que a gente tem uma oportunidade enorme aqui hoje, né? Desde as primeiras falas, desse grande alinhamento, né, que a gente tem conseguido fazer, de colocar essa discussão do avanço na competitividade como uma pauta central da nossa sociedade, né? Quando a gente consegue colocar o Poder Executivo, o Parlamento e o setor produtivo juntos, de forma transparente, discutindo essa agenda, significa que alguma coisa mudou, né? Acho que isso é um fato super importante. E fato esse também realçado aqui pelo professor Klaus. Bem, me cabe aqui apresentar esse novo custo Brasil. O custo Brasil é um conceito que já vem sendo trabalhado há algum tempo. O custo Brasil não é um termo novo, né? Talvez no setor produtivo, esse termo já foi cunhado há mais de 15 anos, o custo Brasil. O fato é que a gente nunca tinha conseguido criar um alinhamento, uma convergência do que é esse custo Brasil. Isso foi feito pela primeira vez há cerca de 4 anos, né? Até uma das participantes do estudo que estava no governo anteriormente, a Juliana, não sei se ela estava aqui, mas ela estava aqui a Juliana, que participou, e muito agradeço de ter aberto essa oportunidade àquela época, Ju. Bom, apesar de ser a segunda vez, eu vou investir aqui 3 slides, só para resgatar o conceito do custo Brasil. Já foi dito aqui pelo Dr. Jorge, na fala dele, que o custo Brasil, ele não pensa no setor econômico ou na questão de aumento de lucro, nem de longe é isso, né? O custo Brasil, ele tem um impacto e tem um objetivo de provocar o bem-estar social, né? Seja pelo maior acesso a produtos e serviços, seja pela possibilidade de um crescimento sustentável da nossa economia, e isso como uma mola para gerar mais e melhores empregos. Então, é desta forma que o Movimento Brasil Competitivo enxerga essa questão do custo Brasil. Como eu falei anteriormente, ele foi medido pela primeira vez em 2019, com indicadores de 2018. E um ponto fundamental é que esse custo Brasil, que vai ser apresentado em instantes, ele tem uma visão transversal. Ele não representa nenhum setor da economia específico, mas é uma visão transversal de todos os setores da economia. Então, pela uma primeira vez, a gente consegue colocar dentro do conceito, né, desse custo Brasil, uma visão bastante transversal do setor produtivo como um todo. Além disso, né, para deixar bastante claro, também já foi reforçado, quando a gente fala desse custo Brasil, é o custo porta para fora das empresas. Existe todo um desafio do ganho de competitividade porta para dentro das empresas, e a gente entende que nisto o Brasil avançou muito nos últimos 20 anos, né? Então,
as nossas empresas, elas são competitivas. Elas, na sua grande maioria, têm a capacidade de concorrer com qualquer empresa de outros países. Mas esse custo para fora das empresas é um fator que precisa ser atacado frontalmente. Além disso, esse foi um outro conceito bastante importante. Na construção desse custo Brasil, não foi feito nada novo. Foi pego os diversos estudos setoriais que já versavam sobre esse custo Brasil e foi feita uma releitura. O que eles tinham de comum, de que forma que eles versavam. Então, isso aqui nada mais é do que a identificação do que tem de comum, dos pontos comuns de consenso dos diversos setores em relação ao custo Brasil. Outro ponto importante que foi citado aqui pelo Trabuco, né, dizendo que a questão da competitividade é uma rosca sem fim. A forma como ele foi calculado, de forma comparativa à média dos países da OCDE, também faz com que essa avaliação do custo Brasil ela é dinâmica. Não adianta nada a gente correr e a gente avançar se os nossos concorrentes correrem mais rápido. Então a gente tem que a todo momento entender que a gente tem que avançar, mas a gente tem que avançar no ritmo mais rápido do que os nossos concorrentes nos outros países do mundo. Além disso, ele também teve um entendimento de tentar ser completo, né, pegando todos os estágios de vida de uma organização, desde da sua abertura, percorrendo os diversos estágios até o seu fechamento. E por fim, quando a gente tira essas fotografias, a gente entende que ela tem que ser uma evolução. A gente não tira a fotografia para ser o final do trabalho, mas a gente entende que a fotografia é o início, porque cria uma base comum que permite colocar junto o setor público e o setor privado para discutir em cima de indicadores que foi dito aqui, para entender de que forma que a gente pode melhorar aquelas políticas ou projetos que já foram aprovados para que a gente consiga avançar. Então, o custo do Brasil foi montado sob este conceito. Desta forma, quando ele apareceu pela primeira vez, essa mandala, né, a gente costuma chamar de mandala, são 12 capítulos, né, que percorre aqui todo o ciclo de vida de uma organização, desde abrir um negócio, financiar, né, acesso a capital, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, aqui fundamentalmente logística, mobilidade e a questão de comunicação, acessar insumos básicos, fundamentalmente energia, atuar em um ambiente jurídico regulatório eficaz, segurança jurídica, integrar cadeias produtivas globais, e a gente entende do impacto na competitividade de poder integrar em cadeias produtivas globais, importando e exportando, honrar tributos, acessar serviços públicos, reinventar o negócio, inovação, competir de forma justa e, quando for o caso, encerrar o negócio. Então, são 12 capítulos que, de alguma forma, percorrem o ciclo de vida de uma organização. Quando a gente identificou esses 12 capítulos, a gente também começou, então, a comparar os fatores críticos que impulsionam a cada um desses capítulos e que, de alguma forma, tínhamos um desempenho abaixo do que a média dos países da OCDE e chegamos a esses 36 itens. Eu não vou ler cada um deles, né, mas são 36 itens, então, que são a partir da avaliação comparativa desses itens com a média dos países da OCDE e monetizando cada um deles, é que a gente chega, então, no custo Brasil, tão falado até então. Então, o custo Brasil é o custo que o setor produtivo como um todo gasta a mais no Brasil do que se estivesse desenvolvendo seus negócios com a média das condições dos países da OCDE. Então, é o delta custo. Em 2019, como eu falei, utilizando indicadores comparativos de 2018, a gente havia chegado num número de 1,5 trilhões de reais ao ano, ou 22% do PIB, é quanto o setor produtivo gasta a mais por desenvolver seus negócios no Brasil do que se desenvolvesse com a média das condições colocadas pelo país da OCDE. À época, isso era 22% do PIB. Não sei se vocês se recordam, em 2019 foi quando foi aprovada a reforma da Previdência, e à época a reforma da Previdência prometia entregar 900 bilhões em 10 anos. Aqui a gente está falando 1,5 trilhões de reais ao ano é quanto o setor produtivo gasta. Isso é perda de competitividade. Isso estamos falando. E aqui também é possível ver como é que esse 1,5 bilhões de reais se distribui em cada um daqueles capítulos. Bem, tiramos uma segunda fotografia. Essa segunda fotografia foi feita ao longo do segundo semestre de 2022, utilizando os indicadores comparativos de 2021. E chegamos a um número de 1,7 trilhões de reais, um aumento de 16%. Então, na última fotografia, nós estamos aqui com 1,7 trilhões de reais, o que representa 19,5% do PIB. A gente pode fazer uma avaliação
negativo, aumentou 16%. A gente pode fazer uma avaliação positiva, reduziu de 22% do PIB para 19,5% do PIB. De qualquer forma, qualquer uma dessas variações, elas são marginais, né, porque são números nominais. Mas quando a gente olha para dentro dos indicadores comparativos, a gente percebe que muito pouco avançou, né? A gente caminhou muito de lado, essas variações são muito mais econômicas e por causa de inflação do que do ganho de competitividade efetivamente. E eu gosto em especial deste slide, porque ele fica claro quais são os 6 fatores que têm maior impacto nesses 1,7 trilhões. Como não poderia ser diferente, acho que o que tem maior impacto, e ele representa quase 20% desse custo, é empregar capital humano. Empregar capital humano ele tem 3 aspectos. Um que diz respeito a todos os encargos trabalhistas, segundo, judicialização, e o terceiro, a baixa qualificação da mão de obra. Mais de 50% desse custo diz respeito à baixa qualificação da mão de obra, o que já foi muito aqui falado no dia de hoje. Então, um foco super importante empregar capital humano. Segundo deles, como a gente já sabe, também sente no nosso dia a dia, que é honrar tributos. Aqui eu gosto muito de falar também, quase que metade desse valor diz respeito à complexidade. No Brasil, em média, o setor produtivo gasta 62 dias para conseguir pagar todos os tributos ao ano e por vezes não sabe se pagou todos os tributos de forma correta. Na média dos países da OCDE, se gasta 6 dias. Estamos falando da média. E se fosse para o principal país, para o país referência, se gasta 1 dia. Então, aqui um pouco do desafio, que se a gente conseguisse, ao menos simplificar na reforma tributária, já seria um enorme avanço. Outro ponto aqui fundamental, diz respeito a acesso de capital, que foi versado aqui também. Infraestrutura, eu acho que é um outro ponto também aqui como um quarto item, e na infraestrutura é interessante, pegando os 2 itens principais, a parte de comunicação e a parte do custo logístico. Em comunicação, acesso à banda larga, a gente avançou bastante bem nos últimos 4 anos. A gente conseguiu ter um avanço de quase 30% nesse acesso à banda larga. E acreditamos fortemente que agora, com o advento do 5G, esse crescimento continuará sustentável e a gente vai conseguir diminuir. Ainda estamos distantes da OCDE, mas acho que é um bom avanço. Por outro lado, o custo logístico, apesar de termos aprovado o Plano Nacional de Logística, acho que há cerca de 1 ano atrás, a gente andou de lado no custo logístico. E quando comparado com a média dos países da OCDE, eles tiveram um ganho de desempenho, uma redução do custo logístico, o que fez com que esse gap aumentasse nos últimos 4 anos. Então, acho que a gente tem um enorme desafio de conseguir tirar o Plano Nacional de Logística do papel. Se a gente conseguir alcançar aquela matriz logística que está desenhada, a gente vai conseguir estar melhor do que a média dos países da OCDE. Outro ponto fundamental aqui, e que acho que a Andrea tem um papel fundamental na responsabilidade da vossa secretaria, que diz respeito à insegurança jurídica, né, toda a questão regulatória. Então, acho que esse é um tema central aqui para ser discutido. E, por fim, a questão de poder participar das cadeias globais de produção, né? Então, quanto mais, com tudo isso, quanto mais a gente conseguir reduzir o custo do Brasil, conseguir reduzir um pouco das barreiras de importação e exportação, para que a gente consiga melhor participar dessas cadeias globais. Então, esse é um trabalho que a gente teve completa abertura junto ao governo, junto ao presidente em exercício e ministro Geraldo Alckmin. A gente encontrou uma enorme receptividade aqui da secretaria que a Andrea Macera faz parte. E para nós é um enorme prazer poder comunicar e anunciar esse número em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e poder traçar uma parceria para que não só a gente tenha essa fotografia, mas para que a gente consiga trabalhar em parceria com o governo e com o parlamento, né? E super obrigado, deputado Arnaldo Jardim e Alexis, pela ter essa frente parlamentar. Então, a parceria desses 3 esforços para conseguir fazer com que na nossa próxima medida, daqui a 2 anos, aí sim a gente consiga ter uma sinalização de um avanço positivo do custo Brasil. Super obrigado. Muito obrigada, senhor Rogério. E convidamos agora a secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Andrea Macera, para compartilhar a visão do MIDIC sobre o projeto. Fique à vontade. Prazer. Bom dia a todos.
Essa é a parte fácil, né, Calbi? O Calbi fala assim, fiz o diagnóstico, agora você resolve, encontra a solução. Mas vamos lá. Bom, gente, bom dia a todos. Eu não posso deixar de agradecer ao Dr. Geraldo Alckmin, que tem apoiado muito fortemente essa agenda de Custo Brasil. Em todas as reuniões ele repete, fala, Andréia, a gente tem que desburocratizar, a gente tem que simplificar. E isso é parte desse trabalho, dessa agenda de Custo Brasil. Não posso deixar de agradecer também, deputado Arnaldo Jardim, o seu apoio à agenda de competitividade tem sido fundamental e ao Movimento Brasil Competitivo. É interessante essa parceria, a cada ideia, a cada proposta, a gente tem caminhado e avançado nas propostas. Então, essa tríade, Poder Executivo, Legislativo e Setor Privado, ela tem rodado muito bem nesse início de governo, no Ministério da Indústria, pelo menos. Bom, passando à agenda de Custo Brasil. Então, o Custo Brasil é um conceito bastante amplo. Ele surgiu em 1995, à época o setor produtivo já reclamava por uma reforma tributária e vejam que desde então o problema permanece. Como a gente não tinha um indicador, a gente nem sabe se agravou ou se melhorou. Mas é um conceito que, na verdade, se divide em dois grandes pilares. O primeiro deles é a ineficiência regulatória, a ineficiência de regulamentações, de normativos que não dão os incentivos corretos e acabam gerando excesso de burocracia. E o segundo pilar são deficiências no provimento de bens públicos. Então, do cidadão comum à grande empresa, todos nós pagamos por esse Custo Brasil. Então, é a complexidade do sistema tributário, são os gargalos de infraestrutura, o excesso de burocracia, a insegurança jurídica, algo que é muito reclamado pela sociedade. Então, todos nós pagamos o preço do Custo Brasil e é uma agenda que precisa ser, não é uma agenda do MIDIC, não é uma agenda do deputado Arnaldo Jardim, não é uma agenda do MBC, é uma agenda do país e que deve conter ações de curto, médio e longo prazo. Registro aqui, a Leani comentou a importância do PPA, então que o MIDIC apresentou um programa dentro do PPA de modernização e melhoria do ambiente de negócios, justamente para que esteja, para a gente ter ali o planejamento e essa ação de médio e longo prazo. Especificamente na agenda de combate ao Custo Brasil, como eu disse, é um conceito amplo, todo mundo fala muito de Custo Brasil, nem todo mundo consegue quantificar, nem todo mundo consegue materializar. Então, o trabalho do MIDIC, como ele vê o que a gente tem chamado de Programa de Redução do Custo Brasil, ele contempla principalmente 3 pilares. O primeiro deles é um índice, um indicador de referência, que foi aqui apresentado pelo Calbi, 1,7 trilhão, o número fala por si, da magnitude desse Custo Brasil para o país, para o setor produtivo. Então, como foi dito no painel anterior, né, aquilo que a gente não consegue monitorar, a gente não consegue medir, a gente não consegue monitorar, não consegue melhorar. Então, o primeiro passo foi ter um indicador, um índice de referência, para que a gente pudesse ali mostrar os avanços em torno do tema Custo Brasil. Nosso segundo pilar de atuação tem sido no pilar de participação social e transparência. Como eu disse, como é um conceito que não necessariamente tangível, foi colocado no ar uma consulta pública, justamente pedindo insumos e subsídios para a construção dessa agenda de Custo Brasil. Essa consulta pública ela foi prorrogada, ela fica no ar até o dia 15 de junho, e o que se pede ali justamente são subsídios, ou seja, atos normativos, ou seja, regulamentações que se entenda impactar cada um desses 12 indicadores da mandala de Custo Brasil. Então, quando se fala de abertura de negócios, você e sociedade, o que é que vocês entendem? Quais são os normativos, as regras que vocês entendem que dificultam a abertura de um negócio, por exemplo? Dessa consulta pública, que vai ficar no ar,
se desdobra um segundo produto, uma segunda ferramenta de transparência, como foi colocado no painel anterior pela Liani. É muito importante que a sociedade faça esse acompanhamento e que a sociedade tenha clareza do que tem sido feito para combater o custo Brasil. Então, a gente vai lançar, em parceria com o MBC, com a Frente Parlamentar de Competitividade, no segundo semestre, o que a gente tem chamado de Observatório do Custo Brasil. Então, vai ser uma plataforma na qual a gente pretende ali colocar o nosso indicador, a nossa mandala e o resultado dessa consulta pública e todos os projetos e ações com os seus respectivos prazos que têm sido desenvolvidos pelo governo, de modo geral, e pelo setor privado nas parcerias, pelo legislativo na aprovação daquelas medidas ali. Então, a gente pretende colocar no ar esse observatório, de forma que a sociedade possa acompanhar todas as ações entendidas ali como relevantes no combate ao custo Brasil. E aqui eu vou pegar a minha cola para passar os primeiros resultados da consulta pública, o que apareceu até o momento na consulta pública como sendo considerado custo Brasil. A gente tem, em primeiríssimo lugar, a questão da complexidade tributária, aparecem o excesso de obrigações acessórias da Receita Federal. Então, é o que já apareceu na nossa consulta pública, tem medidas no Congresso já que tentam atacar essa questão. Segundo lugar, custos trabalhistas, que apontam conflitos entre algumas normas e a jurisprudência do TST e chamam a atenção também para a subjetividade dos peritos ao cumprirem algumas delas. Então, em segundo lugar, questões trabalhistas. Em terceiro lugar, aparece o acesso a insumos básicos. O deputado Arnaldo Jardim comentou, principalmente problemas regulatórios da cadeia do gás e os encargos do setor elétrico. Em quarto lugar, o crédito, ou seja, a importância da gente aperfeiçoar as regras de garantias para a concessão de crédito. Também foi apresentado aqui pelo deputado como uma importante agenda em prol da competitividade. E, finalmente, em quinto lugar, custos logísticos, ou seja, o excesso de taxas do setor portuário e a necessidade da regulação da praticagem. Então, essa agenda, e esse é o resultado parcial do que foi apresentado até agora na consulta pública, mas isto mostra a importância desse trabalho conjunto do Poder Executivo, Poder Legislativo e com a sociedade na construção dessa agenda em prol de ações que reduzam o custo Brasil. Então, o segundo pilar do nosso programa de redução do custo Brasil é essa transparência e essa participação social. E aí a gente vai para o terceiro pilar, ou seja, quais são as ações, o que pode ser feito nessa agenda de combate ao custo Brasil. Essa agenda, como também já foi dito aqui, ela tem vamos dizer assim, dois eixos, né? Um eixo que seriam custos administrativos, custos financeiros, e o outro que seria um eixo mais estruturante, que, por exemplo, envolve a questão da infraestrutura, né? A necessidade da gente reduzir esses gargalos de infraestrutura. Naquela parte que a gente chama de curto e médio prazo, eu destaco aqui 3 ações nas quais a gente pretende atuar. A primeira delas é um diálogo. A partir dos resultados da consulta pública, a gente vai definir uma metodologia de redução do custo Brasil e vai apresentar e vai ser colocado na plataforma do Observatório metas anuais de redução do custo Brasil. E a nossa ação vai ser, a partir dos resultados da consulta pública, a primeira etapa, um diálogo com esses órgãos reguladores, lembrando que a gente está olhando aqui, é uma Secretaria de Competitividade e Política Regulatória. Então, a importância da política regulatória como elemento de competitividade. Então, no primeiro momento, a partir da consulta pública, conversar, dialogar com os órgãos reguladores, no sentido de alterar aqueles normativos ou entender melhor a justificativa daqueles normativos que foram considerados um obstáculo ou um entrave para o ambiente de negócio. Uma segunda medida e uma segunda ferramenta que é importante de ser utilizada e disseminada e comunicada e trabalhada
com os órgãos do Poder Executivo seria a ferramenta que a gente chama de guilhotina regulatória, ou seja, é você eliminar, é você simplificar todos aqueles normativos que se entendem que não mais se justificam. Então, é interessante, é o que a gente chama a gestão de estoque regulatório. Todos os órgãos eles têm que fazer essa gestão de estoque e a guilhotina regulatória ela tem sido muito utilizada, facilita, né, o entendimento da sociedade, que normas estão em vigor e aquelas que não têm mais razão de existir. Uma terceira ferramenta que a gente pretende trabalhar também, em parceria com o MBC, é a racionalização do custo regulatório, ou seja, a Europa tem utilizado bastante o conceito de one in, one out. O que significa isso? Para cada R$1 de custo gerado por uma norma, R$1 de custo tem que ser reduzido por uma norma já vigente. Qual é o grande desafio aí? É a gente ter essa medida de custo regulatório. Alguns países da Europa têm trabalhado com a questão do custo da burocracia, ou seja, o tempo gasto para que a gente cumpra determinado normativo. Outras têm olhado o custo financeiro, ou seja, quanto de taxas se paga. E outros ainda têm um olhar mais amplo sobre o ambiente regulatório. Então, essas três ferramentas, diálogo, guilhotina regulatória e racionalização de custo regulatório, eu acho que são três ferramentas que a gente deve usar para essa melhoria, para essa agenda de custo Brasil e melhoria do ambiente de negócio. E aí eu passo, foi colocado pelo Klaus Schwab a questão do trust, pelo Calbi a questão da insegurança jurídica, mas é importante que a gente tenha um olhar sobre a qualidade regulatória no Brasil e o ambiente regulatório. Para vocês terem uma ideia, a gente mapeou, quando a gente fala em regulação, todo mundo pensa nas agências reguladoras. Mas a gente já fez um mapeamento inicial e a gente tem mais de 130 órgãos reguladores no Poder Executivo Federal. E são órgãos que não se enxergam como regulador. São várias portarias, várias normas que são consideradas regulações. É importante trabalhar com esses órgãos um fortalecimento institucional de melhoria regulatória. Então, alguns instrumentos foram colocados, eu acho que no painel anterior, por exemplo, a importância da análise de impacto regulatório antes da publicação de determinada norma, a importância da análise de resultado regulatório 3 anos depois de publicada a norma, ou seja, qual foi o resultado, a importância de se ter uma agenda regulatória bienal publicada por todos os órgãos reguladores para que a sociedade saiba quais são os temas que vão ser ali tratados por aquele órgão naquele biênio, a importância de uma gestão de estoque regulatório, sempre eliminando e simplificando as normas que não valem mais. Então, de maneira mais transversal, e no segundo momento, o MIDIC também vai lançar novamente, vocês já devem ter se lembrado do PROREG, que foi lançado em 2006, então a gente vai lançar um novo PROREG que visa justamente o fortalecimento das capacidades institucionais dos entes reguladores. Vamos trabalhar também uma agenda tão importante quanto esse ambiente regulador, é a agenda de propriedade intelectual e infraestrutura da qualidade, ambas ferramentas estratégicas e importantíssimas para o debate de competitividade. Então, para finalizar a minha fala, eu chamo a atenção para um estudo publicado recentemente pela CNI sobre competitividade, que classifica o Brasil em 16º lugar em termos de competitividade comparativamente a 18 outros países. E o que puxou para baixo a colocação do Brasil? Excesso de burocracia, insegurança jurídica e má qualidade da regulação no Brasil. Então, dito isso, é importantíssimo que a gente melhore o ambiente regulatório e desenvolva ações específicas e transparentes de combate ao custo Brasil, com todos os atores participando conjuntamente desse processo. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. E agradecemos mais uma vez com a expectativa de que este estudo ajude a balizar as políticas públicas e as grandes decisões
que impactam no desenvolvimento econômico e social do nosso país.